pedimos a sua bênção, a sua assistência, e que seja o Senhor a falar e não uma palavra meramente humana. Que o Senhor venha falar agora poderosamente, porque a liberdade o Senhor tem. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor fale poderosamente a sua palavra à sua igreja. Amém. Irmãos, podem sentar-se. Eu fiquei até admirado quando convidado a pregar hoje, porque no culto de missões o pastor Eloy sempre serve o culto, e geralmente é um missionário de carreira que vive como missionário que vem pregar. Como convidado, eu até me senti assim, falei, uma honra pregar a mensagem para os irmãos nessa noite. E aproveitando que é um culto de missões, eu gostaria de perguntar, se tiver algum missionário aqui nessa noite, fazer o reconhecimento. Há algum missionário aqui, por favor, se há, levante a mão. Nenhum? Vocês vão ouvir essa pergunta de novo no decorrer dessa mensagem, e até lá vocês vão ter a oportunidade de meditar o porquê foi que eu fiz essa pergunta. Mas eu só vi um ou dois levantarem as mãos aí, mais uma mãozinha agora. Acho que as mãos até o final dessa pregação, elas, mais algumas aí vão se apresentar. Vamos falar sobre a importância da obra missionária. Interessante, quando eu estava saindo de viagem, nesta última viagem que fiz, eu estava ainda a passeio. Férias planejadas para ser férias de trabalho, férias de ministério, férias de ensino, uma férias de passeio, para colocar novamente as ideias em ordem. Uma viagem faz muito bem. Mas algum irmão ou irmã da igreja, interessante, eu não esqueço o que me disse e não consigo me lembrar quem foi. Se depois você que me disse isso puder se apresentar, eu gostaria de te dar um abraço. Porque essa pessoa me disse, eu me lembro onde, ali no final da igreja. O pastor está indo, mas não está indo somente para passear, está indo a missões. Interessante, tem coisa que quando nos falam, mexe no nosso coração, né? Porque até então as férias para mim, ela era uma férias de viagem, passeio. E de repente eu ouvi isso e por um instante fiquei pensando, será que isso veio da pessoa? Ou será que isso veio de Deus? Estava junto com o irmão Ernesto. Olha só, já apareceu quem foi. Depois te dou um abraço. Então, eu fiquei pensando por um instante naquilo, veio da pessoa ou veio de Deus? Sabe quando você... aquilo fala tão fundo ao seu coração? Pois bem, fui viajar, fomos para Camboriú, curtimos uma semana, depois viemos para Curitiba. Contei hoje de manhã aqui, vou falar novamente do ocorrido. Em um dos momentos que eu passava ali pela rua João Negrão, próximo de uma rodoviária, muitos moradores de rua ficam ali, dormem na rua, outros dormem na rodoviária, outros dormem embaixo das marquises das lojas, mas são vários. Mas um me chamou a atenção. Agora, o porquê só Deus sabe. Passando ali, e ele olhou para mim e falou, estou com fome. Mas eram várias as pessoas que estavam na mesma situação ali na rua naquele momento. Mas aquele, especificamente, alguma coisa me tocou em relação a ele. Então, como é um local bem perigoso, apesar de ser bem no centro da cidade, mas um local bastante perigoso, coloquei minha esposa, coloquei meus filhos em segurança, comprei um lanche, comprei um refrigerante e retornei para conversar com aquela pessoa. Evidentemente, o que eu queria não era dar a ele apenas um alimento. O que eu queria era dar a ele uma palavra que viesse de Deus. Porém, quando você vai conversar com uma pessoa que você não sabe quem é, que você não sabe qual é a história, às vezes você fica se perguntando, por onde que eu começo? Mas tudo bem, comprei o alimento, fui lá. Quando eu cheguei até ele, irmão, obrigado. Falei, como é que sabe que eu sou irmão? Me conhece? Sabe quem sou? E ele já vai logo falando, eu sou desviado, eu sou rebelde. Olha, o que eu faço? Agora já sei por onde começar. Sentei-me com ele um tempo ali, entreguei o primeiro alimento para ele, para que satisfazesse a sua necessidade imediata, que era a fome, e depois gastamos um tempo conversando acerca da palavra de Deus. E eu disse a ele naquele dia, você pode ter se desviado de Deus, você pode ter abandonado a Deus,
eu só quero que você saiba de uma coisa: Deus não te abandonou. Deus não abandonou, Deus não deixou você. E Ele te diz hoje que Ele quer novamente o seu encontro com Ele. Irmãos, o resultado disso eu não sei. Também não vou voltar lá para conhecer, procurar essa pessoa, para saber se ele voltou aos caminhos de Deus ou não. Não cabe a mim, foi o que eu falei hoje cedo aqui na escola dominical, não cabe a mim ficar investigando qual é o crescimento acerca do sentido espiritual da pregação da palavra. Mas certamente naquele dia, talvez aquilo que o irmão profetizou aconteceu naquele momento ali, conversando com essa pessoa. E eu gostaria então que nós refletíssemos em algumas questões importantes. Se você tem facilidade em guardar uma pergunta, guarde aí com você, porque no decorrer da mensagem nós vamos falar sobre 3 reflexões importantes que nós precisamos entender acerca de missões. Afinal, o que é missões? Nós vamos procurar falar um pouco sobre isso hoje. O que é missões? Segunda, qual é a missão dos discípulos do Senhor Jesus? Quando se fala de missão, tá bem, qual é a missão dos discípulos? E essa pergunta é importante: quem é o autor de missões? Quem é? E por qual razão? São coisas importantes, as quais nós vamos discorrer hoje. Se você tem facilidade em guardar uma questão importante, você vai encontrar as devidas respostas. Nós temos 3 lições importantes para nós meditarmos sobre a importância da obra missionária. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo número 3. Vamos ler os versículos 1 e 2. Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Até aqui, 1 e 2 está bem. Primeira lição acerca da obra missionária, ou da importância da obra missionária: revelar a obra do Senhor Jesus. Qual é a importância? A primeira importância: revelar a obra do Senhor Jesus. João Batista pregava um batismo de arrependimento. Quase 400 anos que Israel não ouvia uma mensagem profética. Israel era uma nação acostumada a ouvir alguém que se levantava e dizia: assim diz o Senhor. Quando este alguém era reconhecido realmente como alguém que falava da parte de Deus, porque tinha aqueles que diziam, mesmo naquele tempo, assim diz o Senhor, mas o Senhor não estava dizendo nada. Mas tinha aqueles que se levantavam dizendo, assim diz o Senhor. E quando essa pessoa realmente era reconhecida como alguém que falava em nome de Deus, aquele que ouvia dava a devida importância. Se não desse importância, é porque não dava importância para Deus. Exemplo é o rei Ezequias, a quem o profeta Isaías chega e diz: olha, arruma sua casa, porque assim diz o Senhor, você vai morrer. E ele levou a sério. Ele poderia ter dito para o profeta: quem é você para vir aqui e falar que eu vou morrer, que eu não vou morrer? Quem é você? Acaso você é o dono da vida? Mas ele reconheceu que aquele homem que falava em nome de Deus, e ele tratou, quando o profeta sai, ele trata de orar e conversar com Deus, porque ele sabia que se o profeta falou, foi Deus quem falou. E ali orando e implorando para Deus uma oportunidade, enquanto ele ora, Deus fala com o profeta que já estava lá no ar: volta, diz a ele, vou lhe conceder mais 15 anos de vida. E o profeta volta e diz: Deus ouviu a sua oração e lhe concedeu mais 15 anos de vida. Israel era acostumado com isso. Israel era acostumado a ouvir profetas se levantarem e dizerem aquilo que Deus queria ou aquilo que Deus iria fazer. Porém, 400 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, ou antes do nascimento de João Batista,
não se ouvia em Israel uma voz profética. Desse período nós temos o livro dos Macabeus, que é um livro muito importante para a história do povo de Deus, mas é um livro totalmente histórico e por essa razão ele não consta na Bíblia evangélica. Aparece na Bíblia católica, na evangélica não, porque no Quênon não foi reconhecido a autoridade da voz profética nesses escritos. João Batista nasceu como um morador qualquer, cresceu até como uma figura meio estranha, uma pessoa estranha, hábitos estranhos, vestes estranhas, um estranho. Mas de repente, em um momento, ele chega e pronuncia o seu primeiro discurso. E o seu primeiro discurso chamou muita atenção, porque o que foi que ele disse? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Israel rapidamente reconheceu, a voz profética voltou. E voltou como? Como foi? Dizendo o quê? Dizendo, olha, agora vocês se preparem, porque se vocês têm uma casinha pequena e pobre, vocês vão ter uma casa grande e farta. Se você é pobre, você será rico. Foi assim que a voz profética reapareceu? Foi dessa forma? Não. Como foi que ela voltou? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse missionário que agora se levanta, esse profeta que agora se levanta, que não deixa de ser um missionário, nós já vamos ver que todo cristão é comissionado para ser um missionário. Ele agora diz aquilo que Deus quer anunciar para a sua nação naquele tempo, e que é a mensagem para a igreja de Deus hoje: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. As primeiras palavras de João Batista foram estas. É o primeiro discurso dele revelado na Bíblia. Já no Jardim do Éden, nós percebemos, através de uma análise muito simples, não nada complicado, que Deus é o autor de missões. Adão fora derrotado pelo pecado, foi desobediente, ele e sua esposa, e imediatamente sofreu a consequência da desobediência, a consequência do pecado. Ele que todos os dias via a visitação de Deus, conversava com Deus, dialogava com Deus, estava sempre nu, porque fora assim feito, e para ele, quando criado nu, ele e sua esposa, não havia nada de anormal nisso. Era perfeito, era normal, como normal é para nós nos portarmos com roupa. Não havia nada de anormal, ele estando nu, ouvindo a voz de Deus e conversando com Deus. Mas, depois do pecado, aquela nudez normal, para ele se tornou anormal. E ele decidiu se esconder de Deus, mas antes de se esconder de Deus, ele resolveu tratar o problema da culpa. O pecador tem culpa. E geralmente o pecador arruma o seu jeito de resolver a sua culpa. Adão resolveu o jeito dele. Vamos pegar umas folhas de figueira, vamos fazer para nós um vestuário com aquelas folhas e vamos nos esconder de Deus. Deus não vai nem saber como é que eu estou. Ele vem, eu converso, ele não vai nem saber. Pois bem, Deus vem visitá-lo, Deus sabia qual foi a veste que ele fez e Deus não a aceita. Deus não aceita a obra que vem da idealização humana. Tem uma obra que Deus aceita, e a obra que ele aceita é a obra que ele fez. A obra que ele fez incluía o seu filho, que séculos depois morreria numa cruz, mas para tipificar o inocente morrendo no lugar do pecador, para oferecer ao pecador a devida proteção e retirada da culpa, Deus então sacrifica um animal inocente, retira dele a pele, faz a Adão e a sua esposa uma veste e diz: vista-se com isto, esta eu aceito, simplesmente porque ela tipificava a obra do Filho de Deus, que em uma cruz iria derramar o seu sangue para remir a culpa de todos os pecadores. Esta obra é a obra que Deus entregou
é a obra que Deus deu em favor do pecador. Quando o pecador recebe esta obra e devolve ela mesmo como oferta, ou seja, apresenta-se a Deus em nome de Jesus, sabendo que a sua culpa foi removida, então Deus aceita o arrependimento do pecador, porque ela veio por meio da obra que Deus deu. Mas quando o pecador acha outra forma, como tentou Caim, que não julgou adequado a oferta que Deus mandou apresentar, vou fazer algo mais sofisticado, vou pegar os frutos, talvez um dos frutos estivesse na parte mais alta da árvore, não sei. Na cabeça dele era muito mais sofisticado, talvez desse muito mais trabalho apresentar aquela oferta que ele apresentou do que aquela que Deus pediu. Mas Deus não aceitou. Ali Deus mostrou que ele, quando tem um decreto, ele é imutável no seu decreto. E já no Jardim do Éden, Deus mostra como quem é que fundaria missões em prol do pecador e como é que essa missão deveria ser feita. Ela deveria ser realizada em nome do Filho dele mesmo, em nome do Senhor Jesus, devido à obra que o Senhor Jesus realizaria. Já no Jardim do Éden, nós percebemos que se não há arrependimento, o que tipificava aceitar aquela veste que Deus deu, se não há arrependimento, se não há constrangimento ao ponto de que eu me sinta pecador, e de que eu me arrependa, e de que eu peça perdão em nome de quem pode perdoar, que é o que aquele animal tipificava, que é o Senhor Jesus, não há então nenhuma possibilidade de perdão. Perdão só existe quando pedido em nome de Jesus por uma pessoa que realmente se arrependeu no seu coração. E é isso que João Batista apareceu anunciando em Israel: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de João Batista era conforme anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías anteviu como seria o ministério de João Batista, um ministério de conclamação ao arrependimento que se daria na pessoa do Senhor Jesus para quem nele tivesse fé. E antecedeu dessa forma esta mensagem, que nós vamos ver logo, que também é a mensagem do Senhor Jesus. Na pessoa do Senhor Jesus, o reino de Deus estava próximo. Isaías previu isso. Agora João Batista, depois de 400 anos de silêncio, aparece informando isso: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E como o Senhor Jesus chega, o reino dos céus é instalado na pessoa dele. Então a primeira lição sobre a importância da obra missionária: revelar a obra do Senhor Jesus. Essa é a primeira importante lição que nós precisamos aprender: revelar a obra do Senhor Jesus. A segunda importância da obra missionária, vamos ler Mateus capítulo 4, um pouquinho para frente de onde nós vimos a primeira lição. Mateus 4, versículo 12. Até o 17. Diz assim: ouvindo, porém, que Jesus e João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vocês perceberam alguma semelhança aqui
entre o início do ministério de João Batista e o início do ministério do Senhor Jesus? A mesma mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Interessante, o Senhor Jesus nasceu, conhecemos pela história que ele foi levado por seus pais ao Egito, quando pequeno ainda, devido à matança que Herodes realizou naquela região. Quando Herodes morre, seus pais o trazem novamente para Israel e vão morar em Nazaré, a fim de que possam ter a proteção para não ficar ali próximo de Jerusalém, onde Herodes ainda residia. Pois bem, o Senhor Jesus passa a habitar em Nazaré, cresce em Nazaré, e nós sabemos que seu pai era um carpinteiro, onde nós podemos concluir, as Escrituras não falam, e com certeza o Senhor Jesus aprendeu o ofício do pai, até por volta dos seus 30 anos de idade. E ali ele permanece, Ele já conhecia João, ele já havia sido batizado por João Batista, que não quis batizá-lo, mas foram informados: olha, você precisa me batizar. Temos esse registro na Escritura. João então o batiza, vem um aviso claro dos céus, quando a pomba desce sobre ele em forma, o Espírito Santo em forma corpórea, uma voz que vem dos céus anunciando a João e a todos quanto ali estavam que aquele era o Filho de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor continua morando em Nazaré, até o fim do ministério de João. Quando João é preso e quando é morto, então o Senhor sai de Nazaré e vai para Cafarnaum. Cafarnaum fora predito pelo profeta Isaías que ela seria uma terra de trevas. Na verdade, ela foi devastada pelas forças assírias em 734 a.C. E como os gentios vieram e habitaram naquela terra, que antes só tinha israelita, e ali ficaram e fizeram famílias, e muitos filhos e mulheres judias nasceram nessa união com forças assírias, com pessoas assírias, e então um povo que não era o povo de Deus se instalou naquela região, com toda a filosofia grega, com todos os ensinos gregos e com todos os seus deuses, com toda a cultura romana naquele local também. Isaías previu isso, percebeu isso séculos antes, e viu que ali seria um reino de trevas, mas que a luz brilharia naquele local, como nós vimos na leitura aqui, como fora dito pelo profeta Isaías. Pois bem, o Senhor Jesus vai para Cafarnaum e se instala em Cafarnaum. Ele é a luz. O Senhor Jesus é quem é a luz. Na Nova Jerusalém não haverá sol, não haverá lua, não haverá luzeiro, porque Ele é a lâmpada da cidade, Ele é a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E quando Ele chega naquele local, naquela cidade, naquele reino de trevas, Ele anuncia a sua mensagem, mesma mensagem que João pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, a pessoa pode viver nas maiores trevas espirituais que ela viveu, não importa qual a história dos antepassados dela, não importa qual a história dela, quando ela ouve o Evangelho, quando ela percebe que ela precisa se arrepender, que Deus enviou Jesus para salvá-la, e ela se arrepende, a luz brilha onde reinavam as trevas. Onde Jesus chega, as trevas não podem permanecer. Na vida e no coração de quem crê, não pode reinar as trevas. A pessoa pode até viver ainda no mesmo lugar, ela pode até morar na mesma família, na mesma cidade, frequentar a mesma escola, não importa, mas ela se torna uma pessoa diferente. Amém. Ela se torna luz também onde reina as trevas, porque é impossível que quem tem a luz não seja a luz, porque o Mestre disse: vocês são luz. Amém. Vocês são sal da terra. Vocês quem recebeu? Quem o tem por Mestre, por Senhor e por Salvador. A luz brilha no lugar
onde só brilhava as trevas. A alvorada floresce, onde as trevas imperavam, naquela região conhecida como Cafarnaum. Ali era local de sofrimento. A vida das pessoas sem Jesus é uma vida de sofrimento. O pecador pode até não admitir, como eu já conheci muitos que não admitem, mas sem Jesus a pessoa vive em sofrimento. É impossível ser feliz, porque quando a pessoa não é feliz com Jesus, ele busca felicidade no mundo, e esse mundo não tem nada para dar felicidade. Prova disso é que é o advento da ciência, que provou dar um mundo melhor para as pessoas serem felizes, as tornou ainda mais infelizes, porque a pessoa passa a ter, comprar, se torna escravo, e aí precisa comprar ainda mais, porque não tem como hoje você se tornar moderno e permanecer moderno. Se você tem o melhor computador, logo esse já não é o melhor computador. Se você tem o melhor celular, logo esse já não é o melhor celular. Se você tem a roupa da moda, a moda passa rápido. Daqui a pouco aquilo que não é moda volta a ser moda. E logo quando volta a ser moda, você compra, já não é moda de novo. Quem vive da felicidade que esse mundo dá, vive correndo atrás da felicidade, a persegue pela vida toda e nunca a encontra. Porque a felicidade só reside em uma pessoa, e ele tem nome, é Jesus Cristo. Amém. Somente nele há a verdadeira felicidade, e a felicidade nele não consiste no que eu tenho, a felicidade nele não consiste no que eu possuo, não consiste no que eu sou, no que eu aprendi, na minha capacidade. A felicidade dele compreende em eu me entregar aos cuidados dele. Como o pintor desenhou um passarinho ali no meio das rochas, no mar, grandes forças do vento batendo e as ondas batendo contra a rocha, mas o passarinho tranquilo, calmo, dormindo naquele local, alheio totalmente à situação que acontecia. O pintor quis expressar que assim é a nossa vida com Jesus. A nossa felicidade com Ele consiste nos cuidados dele, porque a palavra de Deus diz: vocês são guardados por Deus. E nisso consiste a nossa felicidade. Hoje ainda há muitos que vivem em trevas, em todas as partes do Brasil, em todas as partes do mundo, aqui na nossa cidade, talvez até no bairro, nós vamos encontrar muitas pessoas, não poucas, que vivem em trevas. Qual é a nossa missão? Qual é a missão que o Senhor nos conferiu? Levar luz onde reina as trevas. Levar o Senhor Jesus, porque Ele é luz. Nós vimos a primeira importância da obra missionária, revelar a obra do Senhor Jesus. Vimos também a segunda, mostrar que sem Jesus, o ser humano está perdido. Completamente perdido, totalmente perdido sem Ele. Mas quando Ele chega, quando Ele se apresenta, então o local onde reina as trevas agora passa a morar a luz. E a terceira importante lição não poderia deixar de aparecer. Ficou para o fim, mas não é a menos importante. Medite bem na terceira importante lição que nós temos sobre a obra missionária. Cada cristão é um missionário. Amém. Você é um missionário, eu sou um missionário. Glória a Deus. Vamos continuar Mateus capítulo 10, versículos 5 a 8. Mateus 10, 5 a 8. Assim diz: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dais.
Observe, João Batista começa seu ministério: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus começa seu ministério na terra: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois ele reúne os 12, depois ele vai reunir os 70 e vai conferir uma missão: a missão de levar a mesma mensagem, e não uma mensagem diferente: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual então é a mensagem do missionário? A mensagem do missionário qual é? Se você crer em Deus, se você não tem TV, Deus vai te dar uma TV. Essa é a mensagem do missionário? Qual é a outra possível mensagem do missionário? Se você tem um carro velho, fica tranquilo, se você crê em Deus, Deus vai te dar um carro novo. Essa é a mensagem do Evangelho? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor comissiona os 12, vai comissionar os 70. Quando ele morrer, e antes que ele volte, já são 500. Quando ele volta e manda o seu Espírito, Pedro prega, são 3.000. Rapidinho, são 5.000. E a história da igreja prova que eles ouviram muito bem a instrução de Jesus. Porque se tinha uma mensagem que o missionário pregava no primeiro século, era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tinha uma mensagem que incomodava o império, e a mensagem não era política. Interessante isso. Quando nós vemos a perseguição no primeiro século, no segundo século e até o terceiro século, no ano de 323, quando aí acaba a perseguição, nós percebemos que a perseguição não era aos cristãos por uma mensagem política, porque iriam formar um partido que ia destituir o poder. Não era por isso. Eles estavam, de certa forma, incomodando o império, porque eles pregavam: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E as pessoas, elas estavam de tal forma, com o seu coração necessitado de uma mensagem que aparentemente é tão simples, vivendo como viviam, por exemplo, no ano 70, na política de pão e circo, onde eles iam para o construído Coliseu, e a população querendo se revoltar contra Roma, então ia para o teatro e ficava se divertindo. Enquanto se divertia, recebia pão para matar a fome. A fome daquele povo tanto era física quanto era espiritual. E na sua ignorância eles se divertiam enquanto viam alguns cristãos sendo dilacerados por alguns leões que ali estavam. E quando essa mensagem chega, ela causava uma certa dúvida: peraí, essas pessoas estão sendo perseguidas, essas pessoas estão sendo colocadas vivas para serem devoradas por leões. Quando não assim, estão sendo colocadas na fogueira, estão morrendo queimadas. Por que essas pessoas não desistem e continuam pregando esse Jesus? E conforme elas persistiam, o Espírito Santo aumentava dia a dia os que iam sendo salvos dentre os que estavam vivendo no reino das trevas. Romano após romano se convertia. Na Grécia e em tudo quanto é lugar, a igreja não parava de crescer. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Mas ela crescia com uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus era pregado, a cruz era pregada, a verdade bíblica era anunciada, e aquilo levava as pessoas para a igreja, porque as pessoas, elas estavam com fome, e elas observavam o testemunho daqueles que pregavam. Cada cristão se tornou um missionário. Agora hoje está diferente. As pessoas, muitos, claro, ainda têm fome, mas muitos já não têm mais fome de ouvir a voz de Deus, infelizmente, porque muitas vezes quem prega, prega bonito, mas vive o contrário. Não acontece muitas vezes, não estou generalizando, aquilo que acontecia lá no começo, que a pessoa era perseguida e ao custo da vida ainda pregava a verdade. Hoje, ainda mais nessa liberdade que nós temos no Brasil, não há perseguição. Então qualquer cristão prega, mas nem sempre vive aquilo que ele fala. Que responsabilidade para nós! Olhar para trás, olhar para nossas origens,
de onde nós viemos, de certa forma, de onde nós saímos, a nossa herança da fé, e nós continuarmos uma obra que custou sangue, irmãos. Custou o sangue do Senhor Jesus, e custou o sangue dos nossos antepassados, que por herança são nossos irmãos, são nossa família. Quando eu vejo um cristão correr na fogueira, para mim ele é um pai na fé, porque essa herança chegou a mim. Se não for assim, eu não estava pregando o Evangelho de hoje. Que responsabilidade é levar o Evangelho do Senhor Jesus para mim e para você, mas levar o Evangelho com verdade, com mudança real, com a transformação ocorrendo no nosso coração, e conforme ocorrer mudança na nossa vida, nós levarmos isso para as pessoas perceberem: epa, esse é diferente dos que vieram até agora. Precisamos prestar atenção nessa verdade. Desde o Éden, Deus apontou para seu Filho como solução para as mazelas do pecado. Desde o Éden, Adão tentou resolver com a sua própria justiça, com o seu próprio meio, o problema que ele criou com o pecado. Mas Deus apontou para o Filho dele. Somente Jesus é a solução para mim, é a solução para você, e é a solução para aqueles que vão nos ouvir. Somente Jesus. Você é um missionário e você tem uma missão. Essa missão foi dada por Deus porque Ele é o autor de missões. E essa missão consiste em você levar luz, levar o Senhor Jesus onde as trevas estão reinando. Cada cristão deve urgentemente assumir a sua responsabilidade. Não há muito tempo para aqueles que estão morrendo sem ouvir desta verdade. Não há muito tempo. Medite numa coisa: muitos estão morrendo hoje no hospital. Todos esses ouviram a palavra de Deus? Bom, nós não conhecemos todas essas pessoas, então não é responsabilidade nossa. Mas será que todas essas pessoas não conheceram um cristão? E será que alguns não têm beneficiado ao ponto? Claro, muitos ouvem e não creem. Isaías disse: quem crê na nossa pregação. Mas não se preocupa quando você pregar o Evangelho e alguém não ouvir. Não se preocupe com isso, porque não é a sua missão converter ninguém. A sua missão é pregar a verdade, é pregar a Cristo. Nós devemos ser as mãos, os pés do corpo, onde a cabeça é o Senhor Jesus. Nossa missão é levar o Evangelho. Esses dias eu estava numa loja e olha que interessante, fui ali comprar uns pisos e ali eu encontrei uma pessoa que já trabalhou para mim. Na ocasião, ele estava frequentando a igreja com a esposa, com o filho, até ajudei o filho dele com a necessidade que tinha naqueles dias. E interessante, a hora que eu entrei na loja e ele entrou, eu já vi algo nele que não tinha quando eu o vi da outra vez. Ali eu já estranhei. E de repente, conversando, tomando um café, perguntei a ele: a esposa e os filhos não estão hoje? Ah, eles estão na igreja lá em Londrina. Ah, e você não quis acompanhá-los não? Ah, então, eu estou meio afastado. Falei: ah, aquilo que eu imaginei, então é verdade. Então você está meio afastado? Estou. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Você vai me responder ela com sinceridade? Vou. Mas fica tranquilo, que se você não tiver resposta à minha pergunta, você pode guardar no seu coração e responde para você mesmo depois. Você está afastado do Senhor Jesus? Estou. E se ele voltar agora? E se agora a trombeta tocar? Onde é que você vai morar? Você está afastado porque os prazeres deste mundo ganharam a sua confiança, o seu prazer? E isso vai durar pela eternidade, ou pela eternidade só vai durar a vida com Deus nos céus? Enquanto eu falava com ele, estava o dono da loja ao lado. E essa pessoa eu não conheço muito bem. E enquanto eu falava do Evangelho para um, o outro se manifestava apenas com um sorriso leve. Ou seja, acho que a palavra serviu logo para dois, numa vez só. Irmãos, se cada oportunidade que nós tivermos, nós cumprimos a nossa missão, e nós levarmos o Evangelho, pode ter certeza, quando você for embora, o autor de missões, o Espírito Santo de Deus, vai cultivar aquilo que você começou aqui na terra. Começou através da sua vida, porque missões não começam conosco, missões começam com Deus.
Missões começa com Deus tirando seu Filho dos céus, mandando seu Filho da terra morrer por pessoas que não mereciam o perdão dele. Eu não merecia o perdão de Deus. Espero que cada um de vocês tenha essa consciência de que não merecia o perdão de Deus, mas mesmo assim Ele nos amou, nos perdoou e quer fazer a mesma coisa na vida das pessoas. Note outra coisa: o ministério do Senhor Jesus começa com o término de João. Não deixe o ministério de um missionário terminar e você não dar continuidade. Não permita isso. Continue aquilo que os nossos antepassados começaram, que os missionários estão fazendo hoje, e que é a sua responsabilidade no meio onde você vive. Continue a obra do Evangelho, porque ela só para, as missões aqui na terra só para quando Jesus voltar. Porque lá no céu não há necessidade de missões mais. Estará todo o povo que foi resgatado devido às missões de Deus, ou à missão de Deus aqui na terra. Agora eu gostaria de fazer novamente a pergunta que eu fiz no início. Posso fazer? Tem algum missionário aqui essa noite? Quantas mãos levantadas? Glória a Deus. Entenda isso. Você é um missionário. Amém. Difere de um missionário de carreira, que vive para isso, que trabalha para isso, que trabalha em segunda, somente para isso. Você difere disso. Mas não se preocupe. Você é um missionário de Deus. Glória a Deus. A primeira importante obra, ou lição da obra missionária: revelar a obra do Senhor Jesus. A segunda, mostrar que sem Jesus o pecador está perdido. E a terceira, cada cristão é um missionário. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado, meu Deus, porque a obra do seu Filho foi revelada, foi cumprida, plenamente cumprida. Agora, nós precisamos levá-la àqueles que estão perdidos e sem Jesus. Estão vivendo nas trevas e estão sem luz. Então, que o Senhor coloque realmente no nosso coração que cada um de nós somos um missionário. E que se nós não cumprirmos com a missão que o Senhor nos deu, estamos falhando com o Senhor e um dia seremos cobrados disso. Que o Senhor nos permita terminarmos a nossa vida cumprindo a missão que o Senhor nos deu, falar do seu Filho. Porque nós não vivemos aqui nesse mundo, Senhor, primariamente para termos casa. Não vivemos primariamente para termos bom emprego. Não vivemos primariamente para termos coisas boas. Nós vivemos para sermos servos do Senhor. O restante é consequência, e o Senhor permite para cada um segundo a sua vontade. Coloca no nosso coração a obra primordial da nossa missão, que é sermos um missionário do Senhor. É a oração que eu faço por mim, que eu faço pela igreja do Senhor, em nome do Senhor Jesus.